Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos os anos divulga-se a história de que o Dia Internacional da Mulher surgiu em homenagem a 129 operárias que morreram carbonizadas em uma fábrica nos Estados Unidos. Mas, será que essa é realmente a verdade? Vamos ver essas e outras curiosidades no vídeo de hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para ajudar. Assim vocês ajudam o canal a crescer. Desde já eu agradeço. Então vamos para o vídeo. Uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora deste dia narra que, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica, como forma de repressão extrema às greves e levantes das operárias. Por isso, teria trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nelas. Essa história, contudo, é falsa, e por isso o 8 de março não está ligado a ela. História parecida. Existe, no entanto, outra história que remonta a um incêndio que de fato aconteceu em Nova York, no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu na Triangle Shirtwaist Company e vitimou 146 pessoas, entre elas 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas deste incêndio foram as péssimas instalações elétricas associadas à composição do solo e das repartições da fábrica, e também a grande quantidade de tecido presente no recinto, o que serviu de combustível para o fogo. Além disso, alguns proprietários de fábricas da época, incluindo a Triangle, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente, como forma de conter motins e greves. No momento em que a Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas. Influência do movimento operário. O acontecimento em Nova York é significativo, pois evidenciou a precariedade do trabalho no contexto da Revolução Industrial. Isso, no entanto, não pode apagar a influência da luta operária e dos movimentos políticos organizados pelas mulheres. Sendo assim, é importante afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia, mas sim por décadas de engajamento político das mulheres, pelo reconhecimento de sua causa. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e ao fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante este período. Verdadeiro dia que influenciou a data comemorativa. Com a Primeira Guerra Mundial, indo de 1914 a 1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro no calendário juliano, adotado pela Rússia até então, quando aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra, em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Primeiro Dia Nacional da Mulher celebrado. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York, e se intensificou em novembro de 1909. Em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Sugestão para criar uma data. Em 1910, na cidade de Copenhague, ocorreu o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Neste evento, Clara Zetkin,
membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem, entretanto, estipular uma data específica. Essa proposta era fruto tanto do feminismo, que ascendia naquela época, quanto das correntes revolucionárias de esquerda, como o comunismo e o anarquismo. Clara Zetkin era engajada com campanhas que defendiam o direito das mulheres no âmbito trabalhista. Sua proposta visava possibilitar que o movimento operário pudesse dar maior atenção à causa das mulheres trabalhadoras. Quem foi Clara Zetkin? Clara Zetkin, nascida em 5 de julho de 1857, foi uma professora, jornalista e política marxista alemã. É uma figura histórica do feminismo. Foi uma das fundadoras e dirigentes do Socorro Vermelho Internacional. Movimentos no Brasil. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas no início do século XX, que buscavam, assim como os demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos de 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. E em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e em 1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher. Mulheres importantes para a história brasileira. Chica da Silva. Francisca nasceu em 1732, no Arraial do Tijuco, hoje Diamantina. Nascida de mãe escrava e um militar português, ela foi escrava de um médico e com ele teve um filho. Acabou também se apaixonando pelo contratador João Fernandes, que tinha a comprado. Chica da Silva tornou-se uma senhora poderosa e rica, mas não foi totalmente aceita pela sociedade e jamais pôde entrar em certas casas e igrejas. Elis Regina. Considerada a maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis era um furacão no palco. Nascida no Rio Grande do Sul, começou a cantar com apenas 11 anos. Aos 15, foi contratada pela Rádio Gaúcha e lançou seu primeiro disco, um sucesso de vendas. Elis brincava entre os mais diversos gêneros. Foi da bossa nova ao jazz, cantou MPB, rock e samba. Fez parceria com os maiores e não se intimidou quando esteve ao lado de Milton Nascimento, Tom Jobim e Ivan Lins. Maria Quitéria era independente e gostava de montar, de caçar e de manejar armas de fogo. Porém, não tinha qualquer interesse pela escola. Quando soube das lutas de apoio à independência, em 1822, pediu autorização ao pai para se alistar, mas seu pedido foi negado. Com a ajuda da irmã e do cunhado, cortou o cabelo, pôs uma roupa masculina, usou um nome falso e se alistou. A jovem participou da defesa da Ilha da Maré, da Pituba, da Barra do Paraguaçu e de Itapuã. Carmen Miranda. Sucesso internacional, Carmen Miranda nasceu em Portugal. No entanto, sua família foi para o Rio de Janeiro quando ela ainda era bebê. Criada no bairro da Lapa, onde conviveu com o melhor do samba carioca, ela formou um duo com sua irmã, onde ambas cantavam marchinhas populares. Rapidamente, ela alcançou a fama e os compositores passaram a dedicar-lhes vários temas. Sua influência prosseguiu em movimentos culturais como o tropicalismo e até hoje Carmen Miranda é uma referência do Brasil no exterior. Narcisa Amália de Campos. Narcisa Amália de Campos nasceu em São João da Barra e é considerada a primeira jornalista profissional do Brasil. Fundou o Gazetinha, um jornal dirigido ao público feminino, onde tratava de questões das mulheres, mas também sobre a abolição da escravidão e o nacionalismo. Fez grande sucesso com seus textos, mas precisou lidar com acusações de seu ex-marido. Ele afirmava que nenhum dos poemas publicados pela autora eram dela. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é autora da obra-prima Abaporô, além de muitas outras obras que pertenceram ao modernismo. Tarsila também fundou, ao lado de Oswaldo de Andrade e Raul Bopp, o movimento antropofágico. A
pintora, cresceu em fazendas no interior de São Paulo. Já aos 16 anos, estudou artes plásticas em Barcelona. Regressou para o Brasil, casou e teve uma filha. Foi muito julgada por artistas como Monteiro Lobato por trazer ideias inovadoras ao cenário artístico brasileiro. Curiosidades sobre conquista das mulheres. Oficializado pela ONU. Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se aos poucos o símbolo principal de homenagens às mulheres, em virtude da greve das russas. Também foi associado ao mês de março, a partir de então ao evento do incêndio em Nova York, ocorrido no dia 25, como narrado anteriormente. A partir dos anos de 1960, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres, como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Como parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado como Dia Internacional da Mulher. Conferência Mundial da Mulher em Pequim. Em 1995, aconteceu a 4ª Conferência Mundial da Mulher em Pequim, na China. A Declaração e Plataforma de Ação de Pequim foi criada durante a conferência e assinada por representantes de 189 governos, como uma forma de atuar em áreas críticas para as mulheres. Direito ao voto e Lei Maria da Penha. No Brasil, foi em 1932, no governo de Getúlio Vargas, que as mulheres adquiriam o direito ao voto. Em 2006, por sua vez, foi sancionada a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. O nome é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violência do marido durante anos. A lei é considerada um marco na história de luta das mulheres brasileiras contra a violência doméstica. Importância do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher não é um mero dia voltado simplesmente a homenagens triviais às mulheres, mas diz respeito a um convite à reflexão, referente a como a nossa sociedade as trata. Essa reflexão vale tanto para o campo do convívio afetivo, familiar e social, quanto para as questões relacionadas ao mercado de trabalho. Inúmeros estudos comprovam que ainda hoje as mulheres sofrem com a desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens. A presença das mulheres no mercado de trabalho ainda é menor do que a dos homens, uma vez que dados de 2018 apontam que, no mundo, apenas 48% das mulheres maiores de 15 anos estão empregadas. Para os homens, esse número é de 75%. Atualmente, menos de 70% dos homens concordam com o fato de que muitas mulheres preferem trabalhar a ficar em casa, cuidando de serviços domésticos. As mulheres ainda sofrem prejuízos no mercado de trabalho por engravidarem, uma vez que o número de mulheres que abandonam seu trabalho por conta de seus filhos chega a 30%, enquanto que somente 7% dos homens abandonam seus empregos pelo mesmo motivo. Para agravar essa situação, metade das mulheres que engravidam perde seus empregos quando retornam da licença maternidade. E ainda, em pleno século XXI, existem aqueles que defendem que mulheres devem ganhar menos, simplesmente por poderem engravidar. Isso, inclusive, é uma realidade no Brasil, pois as mulheres recebem em média 20% menos que os homens. Todas essas estatísticas demonstram como o preconceito de gênero prejudica as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, no entanto, não têm a sua vida prejudicada somente no mercado de trabalho, uma vez que a violência de gênero, o abandono que muitas sofrem de seu parceiro durante a gravidez e os assédios são realidades que muitas mulheres sofrem. O 8 de março é um dia para reflexão a respeito de toda a desigualdade e a violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. É um momento para combater o silenciamento que existe que normaliza a desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres. Além de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade e preconceito de gênero. E aí, gostaram de saber sobre essas curiosidades? Já sabiam de alguma das que eu falei no vídeo? Tem alguma sugestão para os próximos vídeos? Deixe aqui nos comentários. Obrigada por assistir. Até mais!